Amém. Sou da amada igreja que a paz do Senhor, amém? Só um segundo. Quem se encontra feliz hoje à noite aqui nessa igreja? Amém? Deus trabalha tremendamente em nossas vidas. E nós nem sabemos o motivo ao qual certas coisas acontecem na nossa vida. Só com o tempo que a gente vai entendendo aos poucos, né? E eu queria estar iniciando com uma breve oração para a gente estar iniciando a palavra de Deus. Meu Deus e meu Pai, primeiramente quero agradecer por essa oportunidade. Eu sei que o Senhor tem muito a falar nesta noite com a sua igreja, como já falou comigo, como me usou durante um tempo, afastada até das obras aqui importantes, como levar a tua palavra, porque o Senhor estava me preparando para esse dia, para que eu seja exemplo na sua igreja de tudo que o Senhor vai falar nesta noite, meu Deus. Então que não seja a mim, mas o Senhor falando com a tua igreja. É isso que eu te peço, já te agradeço o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tem um tempinho que eu não trago a palavra para a igreja. Mais ou menos uns 3 meses. Mas foi pedido meu ao pastor. Porque desde o início do ano, eu estou passando por um problema sério. E é um problema que muita gente não sabe que tem. E que muita gente acha que é frescura. Que às vezes a gente depende da família, não é o meu caso, e a família não entende. Eu conheço alguns casos que a família não ajuda e o caso só piora. E o tema de hoje é transtorno de ansiedade. E o que Paulo e Jesus falam sobre isso. Transtorno de ansiedade. É que está me afetando de forma aguda desde março de 2019. E eu tive que pedir um tempo para o pastor para tentar me entender, porque até então eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. E eu até brincava com algumas irmãs que eu precisava me esvaziar, porque eu estava com muita coisa acumulada na minha mente, e eu não estava conseguindo me tratar. E, primeiramente, eu vou compartilhar com a igreja o que eu passei de março em diante. Só que conforme eu fui entendendo o que estava passando comigo, eu comecei a notar que pequenas coisas já estavam acontecendo muito antes. Só que eu não estava conseguindo entender o que era aquilo. Então, assim, o que Deus falou comigo? Rose, e isso há bastante tempo, você vai ter que passar por isso. Você e seu marido estão na liderança de jovens. Os jovens hoje estão muito ansiosos. Os jovens são ansiosos. Eles têm medo de errar na profissão, eles têm medo de não passar no Enem, eles têm medo. Então, eu estou te usando como exemplo para você passar por esse processo, para que as demais pessoas não cheguem no nível agudo que você se encontra. Então, assim, eu peço que não tragam a água, eu tenho água aqui, e todos prestem bem atenção. Amém? Então vamos lá. O que eu passei para chegar nesse nível? Momentos de estresse no trabalho por meses no nível crítico. Eu passei por um projeto que o meu amigo Bruno se encontra na empresa, e nesse projeto eu fiquei 3 anos. É um projeto varejista. Em 3 anos, eu vivenciei nível de estresse agudo. Em paralelo, me colocaram no segundo projeto, também varejista, que eu fiquei mais de 1 ano em paralelo nos 2. E quando a gente colocou o sistema em produção,
o sistema não funcionava. Eu estou falando de varejo. Significa o cliente não estava vendendo. O cliente me ligava de madrugada, o cliente me ligava sábado, meu cliente me ligava domingo. Eu estava dando uma madeira para Yasmin, o cliente estava me ligando, eu não estou vendendo. E esse nível de estresse, por um tempo determinado, pode te levar a um transtorno de ansiedade. Eu vivi, nesse mesmo período, a falta de apoio da minha diretoria. Eu só tinha a minha equipe abaixo de mim, junto comigo para me ajudar. Eu tinha que tomar certas decisões que não poderiam tardar porque o cliente estava sem vender. E só me via eu e os meus liderados. Ninguém acima de mim para me ajudar. Eu morava longe da família. E a única pessoa disponível para pegar minha filha era eu, porque o meu marido não tinha como. Então, eu saía, acordava, arrumava, levava, normal de qualquer mãe. Voltava correndo no trânsito, ai, engarrafou, não consigo chegar. Uma vez eu não tinha dinheiro para pagar o pedágio, fiquei nervosa. É o estresse. Eu era chamada em emergências na creche. Eu já fui chamada com a Yasmin com um troço aqui, enfiou no nariz, que quase no olho. Que saí de emergência, correndo, minha filha não respira. Ligando louca com o Jonathan. Eu vivia no meio de um ambiente que era tiroteio 24 horas por dia. Eu dormia no tiroteio, acordava no tiroteio, tinha que colocar a Yasmin na creche, saía no meio do tiroteio, pegava no meio do tiroteio e voltava a dormir no meio do tiroteio. Com balas entrando nos apartamentos ao lado. No mesmo tempo dos projetos. Uma vez, tinha a apresentação de balé da Yasmin na creche. E eu saía do bairro para trabalhar, mas minha filha ficava no bairro. Significa que minha filha estava no meio do tiroteio. E nesse dia teve um tiroteio muito crítico. Minha mãe estava lá para ver a apresentação de balé. Eu peguei minha mãe no condomínio, no meio do tiroteio, atravessei, fui para a creche, assisti a apresentação, escutando o tiroteio, peguei a Yasmin com a minha mãe, fui para casa e dormimos no chão. Em paralelo, os projetos críticos. Nesse meio tempo, eu comecei a ver a minha filha a escutar fogos, a escutar estalinhos e correr para o banheiro se esconder. Quando eu comecei a ver aquilo na minha filha, eu falei, meu Deus, eu tenho que me mudar. Isso já mexeu no psicológico da minha filha, meu bem maior. O meu mental, como estava. E aí, eu comecei a conversar com o Jonathan. Temos que se mudar. Temos que se mudar. E aí, o que acontece? Quando Deus quer, igual a Jó, né? Quando Deus quer, Jonathan fica desempregado. Como eu vou me mudar? Como eu faço? E ele ficou meses desempregado. Eu tendo que arcar. Mulheres jovens que vão se casar. Essa situação a gente tem que passar, tá? Mulheres tendo que arcar com tudo. E aí eu falei, Jonathan, a gente vamos continuar vendo casa. Fé, vamos continuar. Vê uma, não tem documentação. Jonathan começa certinho em documentação. Vê outra, sem documentação. Vê outra. Vê na Vila São Luís, vê não sei aonde. Até que apareceu essa daqui. Só que o Jonathan continuava desempregado. E como que a gente arcar com a parte financeira? E aí, 6 meses de negociação, para cá, para lá, como todo mundo conhece. Ok. Eu começo a passar mal. Verifico a pressão alta. Procuro um cardiologista. Passa remédio. Passa a tomar remédio. Continuo passando mal.
Volto no cardiologista, reclamo que estou passando mal, passa os exames. Olha, você não tem nada. Ok. For para um clínico, vários exames, nada. O clínico até falou, você vai ser feliz, minha filha. Ok, continuo passando mal. Você sabe o que é passar mal? Olha os meus sintomas. Enjoo. Minha filha, você está grávida. Tontura. Cansaço. Visão turva. Repararam que eu estou usando mais óculos, né? Visão turva. Fraqueza. Eu me cansava de ver a Yasmin pulando na cama. Eu não aguentava meu corpo. Meu corpo desfalecia. Coração acelerado. Cardiologista, meu coração está acelerado. Pelo amor de Deus, eu vou ter um piripaque. Falta de ar. Sensação de desmaio. Pouca coisa, né? Procurei otorrino, porque falaram assim, é labirintite, minha filha. Lá vai eu no otorrino. Fiz diversos exames. Nada. Não era labirintite. Fui no nefrologista, eu nem sabia que existia isso. É de rins, para quem não sabe. Nada. Todos os exames. Minha filha, isso pode ser hormônio. Você tem 38 anos, ela fazia exame. Nada. Todos os exames. Oftalmologista, nada. Meu grau é pouquíssimo. E aí? Só que teve um dia em março que eu fui para TOTUS e eu passo muito mal em trânsito, algo fechado, com muita gente. Aí eu cheguei na TOTUS e aí como a minha pressão com o remédio estava ficando muito baixa, às vezes minha pressão chegava a 8/4. Aí comecei a me sentir mal, falei, 11h30, eu falei, vou descer para almoçar, botar sal para dentro. Eu trabalho entre Rio Branco e a Visconde de Auma. E aí eu fui atravessar a rua, Visconde de Auma. Olha eu atravessando a rua. Aí, ali já me assustou. E aí cheguei no restaurante tentando, me equilibrar. Não conseguia mais ver garçom, só via vulto. Aí comecei o enjoo a aumentar. E aí eu comecei a ficar tonta. Aí botei um pouquinho de comida, olhava para a comida, não conseguia comer. Eu tinha uma reunião 2h da tarde na Avenida Chile, 4h da tarde tinha que voltar para TOTUS para outra reunião. O que fazer? Voltei sem almoçar. Cheguei, orei, falei, Deus, eu não vou para nenhuma reunião. Eu vou sair daqui, vou lá para o estacionamento, eu vou pegar o meu carro e o Senhor vai me guiar até em casa. Eu vim igual uma doida. Sabe por que igual uma doida dentro do carro? Eu gritava dentro do carro. Eu gritava com Deus. Porque a sensação de desmaio era a cada segundo. Eu não conseguia segurar. Trêmula, falta de ar. Eu vim gritando de lá aqui com Deus. E quando eu parei no meu portão, sabe quando você briga, discute, e quando você terminar, acabou suas forças? Quando eu parei no portão, eu fiquei sem força de sair do carro para abrir o portão para entrar com o carro. Eu só sei que eu subi as escadas, abri a casa, me joguei na cama e liguei para minha mãe. Mãe, eu não sei o que eu tenho, mas vem para cá. E à noite, em uma dessas consultas, acho que foi o clínico que falou assim, minha filha, procura um psiquiatra. E aí quando eu cheguei no otorrino, eu falei assim, o senhor acha que eu preciso de um psiquiatra? Aí ele falou assim, se você for procurar, procura um neuropsiquiatra. Aí o Jonathan ficou virando a madrugada nesse dia que eu tive essa crise aguda e achou um neuropsiquiatra para me atender no outro dia em Caxias. E eu fui no neuropsiquiatra. Ué, Rose, você foi no psiquiatra? Gente, se a gente está mal, a gente tem que procurar. Deus preparou os especialistas.
E eu fui no neuropsiquiatra. Em 5 minutos, ele falou que eu estava com uma síndrome chamada Emeirel. E eu fiquei 1 mês de INSS. Onde eu não conseguia receber informação negativa. Se alguém chegasse para mim e falar, alguém passou mal, alguém morreu, eu já estava me afastando. Uma vez o pastor trouxe um rapaz para pregar aqui, que ele mostrou um negócio da perna dele aqui. Cara, aquilo acabou comigo. Essas lâmpadas acabaram comigo. Porque é muita lâmpada na sequência. O som alto da igreja acaba comigo. Quantas vezes eu falo ali com o Jonathan e com o Felipe, pelo amor de Deus, abaixa o som. Gente, a gente não precisa do som estourando para a gente louvar a Deus. Então, toda vez que vocês me verem indo lá para fora, é porque eu não estou aguentando o som. Isso não é brincadeira. Se vocês têm alguém da família passando com algum desses sintomas, isso não é brincadeira. Então, eu conheço gente que fala dos sintomas a família critica. E aí, comecei o tratamento com o neuropsiquiatra, tarja preta para dormir, porque eu não conseguia dormir e quando eu conseguia, ainda acordava de madrugada. Tarja preta para dormir, tarja preta várias vezes ao dia, Rivotril na veia. E comecei a ficar dependente do Rivotril, coisa que eu não queria. Trêmula quando eu não tomava. E aí eu voltei no neuropsiquiatra. Falei, não quero isso para minha vida. E aí ele me indicou para uma psicóloga, com encaminhamento para tratamento de TCC, que é terapia cognitiva comportamental. Em dezembro, eu iniciei a terapia. Amanhã eu faço a 4ª sessão. E desde então, eu não tomo Rivotril. Aonde eu quero chegar? Temos especialistas para nos tratar. A palavra que ainda não iniciou, vocês vão entender o que Deus fala conosco. E tudo que eu estou vivenciando na terapia está aqui. Porque Deus fez, primeiro sofre na carne, procure esse especialista, entenda que não é nada da medicina e você tem que tratar comigo. E é na terapia que eu estou entendendo. Diversas vezes eu passei mal aqui e ninguém sabia. Ensaio dos jovens, na pregação das mulheres, nos ensaios das mulheres. Na primeira vez que eu vim no seminário, ambiente fechado e muita gente. Quantas vezes eu fui ao shopping com o Jonathan e com a minha filha, e meia hora depois o Jonathan tinha que voltar correndo porque era muita movimentação em ambiente fechado. A terapêutica já fez teste comigo de pânico, não deu nada. Já fez de vários transtornos, não deu nada. O único que deu foi ansiedade. E como tratar a ansiedade, se eu sou uma ansiedade em pessoa? É difícil, né? E aí, vamos lá. Primeiro, eu vou entender o que é ansiedade. A palavra ansiedade, na língua grega, significa estrangulamento. É isso mesmo, gente. E o coração... É estrangulamento. É isso que eu ficava. E sabe por que isso acontece? Porque nós antecipamos as preocupações dos problemas que nem ainda chegaram. Todo aniversário da Yasmin, meses antes, eu já estava passando mal. Ai, tem que comprar isso, tem que fazer aquilo. Gente, a terapia está me fazendo mal. Minha mãe ontem mesmo falou, Rosa, eu não estou nem acreditando que é você. A ansiedade nos tira o oxigênio, corta o nosso fôlego e nos asfixia. Ela rouba nossas forças, embaça nossos olhos e tira de nós a perspectiva do futuro.
A ansiedade é um mal que atinge todos, independente do nível hierárquico. A pressão da vida moderna, a falta de comunicação no lar, o isolamento das pessoas, a ausência da comunhão com Deus, tudo isso vai abrir a porta para a ansiedade. Estamos entendendo onde queremos chegar? Eu estou dando o meu exemplo, mas cada um aqui vai fazer sua autoanálise. Porque eu não quero que ninguém chegue no nível crítico que eu cheguei. É para isso que Deus me colocou aqui. Para eu compartilhar com vocês e vocês entenderem o que é isso. Que esse item é um mal de hoje. E eu peguei no site do Serviço de Apoio a Situações Especiais, que é um site escrito por psicólogos cristãos do SAS. E ele fala lá quais os sintomas que podem ser indicativos de um quadro de ansiedade. Só que ele deixa claro lá, que a lista não é pequena, que antes da gente entender, a gente tem que considerar se a gente não está vivendo no meio estressor. Ou seja, eu vivi no meio estressor por um período grande. Então, isso a gente tem que considerar para ter um transtorno. Uma reação proporcional, toda vez que aquilo acontece, tem a crise. Tem que entender isso. E não pode estar relacionada a nenhuma doença ou remédio. Fiz diversos exames e não deu nada. Então, vamos à lista? Ter uma preocupação excessiva, na maioria dos dias, por no mínimo 6 meses. Se você está há mais de 6 meses num nível de estresse alto, repense a sua vida. Porque isso eu tive. A gente tem que repensar. A gente não é super mulher nem um super homem. Considerar difícil controlar a preocupação e a ansiedade, que deve estar relacionada a pelo menos 3 dos seguintes sintomas: inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele. Sabe, aquilo que você tenta se acalmar, mas seu nervo está lá acelerado, você não consegue se acalmar mesmo parado, só que o seu nervo está acelerado. Se vocês sentem isso, ligue um alerta. Tente se acalmar. E aí a palavra vai nos ensinar como. Cansaço fácil. Andou 10 passos, já está cansada. Fadiga. Eu tive tudo isso. Dificuldade de se concentrar. Isso foi o único item da lista inteira que eu não tive. Dificuldade de se concentrar. Sentir um branco na mente. Eu tô a pessoa mais esquecida do mundo. É alerta de carro ligado. É não sei o que da Hermia esquecido. É o esquecimento total. Irritabilidade e pavio curto. Coitado de Jonathan da Yasmin lá em casa. Dificuldade de relaxar. Não, agora eu vou tentar me acalmar. Vou deitar aqui e vou ver um filme. Você só está olhando, mas não está vendo nada, porque você não está conseguindo relaxar, porque sua mente está pensando na creche, na escola, do livro, e do feijão que acabou, que tem que limpar a cozinha, que tem que lavar o banheiro. Dificuldade de se relaxar. Alteração no sono. Você não consegue dormir, e quando consegue dormir, acorda de madrugada. E quando acorda de madrugada, seus pensamentos a mil, eu tenho que fazer aquilo, aquilo outro, a obra que não acabou, que eu tenho que casar, o casamento está chegando, que eu não consegui uma namorada, que me deu um toco. Tudo isso eu tive. E agora sim, entendendo o que é ansiedade e compartilhando com vocês algo que eu estou em tratamento, vamos para a palavra. Amém? Pastor Paixão. O que a Bíblia fala sobre ansiedade? Vamos abrir a Bíblia lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 2 em diante.
a gente vai entender versículo a versículo. Essa carta que Paulo escreve aos Filipenses, nessa parte em particular, Paulo está preso, né? E ele fica sabendo que uma das igrejas estava tendo uma crise dentro da igreja. E ele ficou sabendo que a causa dessa crise era uma intriga entre duas irmãs. Eu vou pedir para vocês, enquanto a gente está explicando esses versículos, eu vou explicar o versículo. Vocês tentam se encaixar se vocês estão vivenciando alguma coisa nesse sentido. Amém? Então, assim, a crise de ansiedade, que iremos aprender agora através desse versículo, foi causada pela intriga, a crise de relacionamento entre duas irmãs da igreja. E essa crise de relacionamento, ela impactou toda a igreja. Toda a igreja entrou numa crise. E crise de ansiedade, já entendemos quais são os sintomas. Então, no versículo 2, ela fala assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, são as duas irmãs em Cristo, que sinto mesmo no Senhor. Então, quem estava tendo uma crise de relacionamento ali, eram essas duas irmãs e estava afetando toda a igreja. Vamos parar para pensar. O que pode estar causando uma crise dentro da igreja? Nós temos que buscar a causa. O que está causando a crise em nós? Nós temos que buscar a causa. A primeira ação para um tratamento de ansiedade, precisamos identificar a causa. Se vocês forem num psicólogo, é a primeira coisa que ele vai tentar fazer. Porque ele não sabe, só a gente sabe. E ele vai ficar fazendo diversas perguntas para descobrir, através da gente, a causa. Vocês nem estão pagando, hein? É de graça. Então, assim, nós precisamos descobrir a causa. É a primeira ação. Seguindo. Se vocês não conseguirem, porque no meu caso eu tive dificuldade. Um exemplo da Bíblia aqui, que pediu ajuda ao Senhor. Então, se você não está conseguindo descobrir a causa da ansiedade, peça ajuda ao Senhor. Vamos ler aqui junto Salmo 139, muito conhecido pela igreja, versículo 23 e 24, onde Davi, ele pede ajuda ao Senhor. Nós temos que pedir ajuda ao Senhor. Senhor, me ajuda. O Senhor me conhece. Me ajuda a entender o que está acontecendo comigo. E Davi, ele fala no versículo 23 e 24 do capítulo 139, ele fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau. Vê, meu Deus, me mostra o que está errado dentro de mim, e guia-me pelo caminho eterno. Deus, eu estou contigo, me mostra. Peça ajuda a Deus. No versículo 3 de Filipenses, ele fala assim: e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Qual é a segunda ação? O que Paulo está dizendo aqui para a gente, através dessa carta? Nós precisamos de um irmão em Cristo para nos aconselhar e a orar junto conosco. Deus não nos criou para vivermos só. No momento de medo ou de ansiedade, nós precisamos de uma pessoa positiva ao nosso lado. Não podemos ter uma pessoa que só nos critica. Isso é frescura. Você não vai conseguir. Você está doida. Você é um psiquiatra. A gente precisa de uma pessoa positiva, um companheiro em Cristo, um amigo em Cristo.
E a palavra fala isso. Paulo estava na prisão, ele pediu ajuda a um companheiro. Creio que esse companheiro seja um obreiro da igreja. Ok? Mas precisamos ter alguém que a gente peça ajuda. Segunda ação para o tratamento da ansiedade: considerar a ajuda de um irmão cristão. Continuando no versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Se alegre. Seja feliz. Dê gargalhada. Solta para fora. É isso. Abra a janela da sua casa ao acordar e preste atenção. Isso eu escutei da terapêutica. Da folha caindo da árvore e balançando até chegar ao chão. Olha a beleza que Deus fez. A borboleta saindo, deixando ser largata, virando borboleta, colorida para ti. Olha quanta coisa Deus fez para você, de graça. As abelhas fazendo melzinho, ó. Ela falou assim, olha, só você abrir sua janela e prestar atenção nos formatos das nuvens. Isso tudo Deus fez para você. É só se alegrar. Paulo estava onde? Em uma prisão. Na escuridão. Passando fome. Frio. Estava aconselhando sobre ansiedade e medo. Que lindo, né? Terceira ação para o tratamento da ansiedade: se alegrar no Senhor. Vamos retornar? Primeira ação: descobrir a causa da ansiedade. Segunda ação: considerar a ajuda de um irmão. Terceira ação: se alegrar. Agora Paulo, nos versículos 6 e 7, ele vai nos ensinar como vencer essa ansiedade e esse medo. Ele agora, primeiro nos ensinou a como descobrir isso. Agora, como a vencer. Versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Não tenhas medo. Não fiquem ansiosos. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus em oração. Entrega na mão de Deus em oração. Fale com Deus como Davi fez. E súplicas com ação de graça. Mesmo em meio à tribulação, temos que agradecer a Deus. Mesmo em meio à tribulação, ansiedade, ao medo, temos que entregar as nossas petições e orações para Deus. E ainda temos que nos alegrar com ação de graça. Quarta ação para o tratamento da ansiedade: tire o foco do seu problema e foque no Senhor. Tire o foco do seu problema, ele está te matando. Versículo 6 ainda ele fala: confiar em Deus em oração. A oração é o melhor remédio e nós aprendemos muito bem aqui no Conectado com Deus. Quarta ação: fale com Deus através de oração. É a oração. Amém? Então nós falamos aqui de 5 ações. Causa da ansiedade, temos que descobrir. Considerar a ajuda de irmão, você não é sozinho. Se alegrar-se no Senhor, tirar o foco do problema e focar no Senhor e orar. E continuando aqui, para concluir essa parte de Paulo, o versículo 7, ele fala assim: e a paz de Deus, a paz, que excede todo o entendimento, tudo que a gente pode estar vindo a pensar, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A promessa de paz, é paz que nós queremos. É possível ter paz em Cristo, mesmo no meio da tribulação.
Lá em Mateus capítulo 8, versículo 23, 27, Jesus, quando apazigua a tempestade, ele está dentro do barco. Ele estava no meio da tribulação. Estava tempestade. Não estava tempestade? Mas tinha paz no barco. Porque Jesus estava no barco. Traga Jesus para a sua vida que você terá paz. E para finalizar essa parte aqui, o versículo 8 e 9, ele nos ensina como iremos gerenciar a nossa mente. Que quando eu comecei a passar por esse especialista todo, eu falei, não é coração, não é nenhum órgão, não é nada, é a mente. E como eu trato a mente? E aí que, na palavra, ele fala, nos ensina como gerenciar a nossa mente. Vamos lá? Versículo 8 e 9. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Desfoque do seu problema, foque no Senhor. Então nós temos que aprender através da palavra como gerenciar a nossa mente. Como nós iremos gerenciar a nossa mente? Focando no que é verdadeiro, não no que é falso. Se alguém foi falso com você, ignore, foque no que é verdadeiro. Focando no que é honesto, deixa para lá quem foi desonesto contigo. É tua vida. Foque no que é justo. Foque no que é puro. Foque no que é amável, de boa fama, que tenha virtude, que tenha louvor. É a palavra. E é o que a terapia está me ajudando, tá? Mas é a palavra aqui. Não precisa pagar, não. E no 9. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Ok, entendemos o que Paulo falou conosco, através da carta de Filipenses. E agora vamos entender o que Jesus nos aconselha sobre ansiedade. Vamos lá em Lucas, capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42. Versículo 10. Espera aí, que minha Bíblia é bem velhinha, as folhas colam. 10, 38 ao 42. Eu achei muito interessante isso aqui. Pai, desculpa que são vários versículos na pregação, tá? Que meu pai fala que tem que ser até 3 versículos, mas o tema é a ansiedade. E aí o que acontece? Aqui ele mostra um exemplo muito claro sobre a ansiedade. E vocês vão entender tudo que eu passei ou que vocês passam. Então ele passa aqui, fala sobre a passagem de Marta e Maria. E fala assim: e aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, Jesus, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Então Marta recebeu Jesus em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Quem estava sentado ouvindo a palavra de Jesus? Marta, porém, andava distraída e com muitos serviços. E aproximando-se de Jesus ao tapa na cara, vamos continuar para a gente ver o tapa na cara. Disse a Jesus, Marta: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Pastor, não te importas que eu estou fazendo essa obra toda sozinha? Diz depois que me ajude. Fala, Jesus, para ela me ajudar.
Eu estou sozinha fazendo isso tudo. Com várias coisas. Eu tenho que limpar a igreja, aí que eu tenho que fazer não sei o que do líder do jovem, eu tenho que ajudar não sei quem. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Mas uma só é necessária. E Maria, que estava sentada, ouvindo a palavra, escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Será que realmente tudo que nós estamos achando que estamos fazendo por bem, estamos fazendo por bem? Será que é necessário a gente colocar a mão em diversas responsabilidades que às vezes nem é nossa? Será que a gente realmente tem que focar em todos os problemas, aqueles que não são nossos? E aqui deixa muito claro isso. É Jesus falando. E para continuar, Mateus, capítulo 6. A gente hoje vai mexer um pouquinho, tá? Mateus, capítulo 6, versículo 25 e 26. Fala assim: Por isso, Mateus, capítulo 6, versículo 25 e 26. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber. Não se preocupe, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, olhe para as aves do céu, preste atenção nas aves do céu, que não semeiam, eles não semeiam para colher, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, não bota nada em mantimento. E vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Nós temos valor. Não deixe ninguém tirar isso da nossa mente. Nós temos valor. Não se preocupe. Se Deus alimenta um pássaro que não está nem aí de como ele vai se alimentar, de onde ele vai dormir, Deus vai cuidar de nós. A gente tem muito mais valor do que um pássaro. E Deus cuida do pássaro, por que não vai cuidar de nós? Mateus, capítulo 6, versículo 31 ao 33. Fala assim: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, o que beberemos, ou com quem, ou com que nós vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão. Busque o reino de Deus. É Jesus falando. Busque o reino de Deus. Lá em Atos. Vamos agora para Atos, capítulo 1. Vamos folhear bastante. Atos, capítulo 1, versículo 6 e 8. Jesus também está falando conosco. Atos, capítulo 1, versículo 6 e 8. 6 a 8. Ele fala assim: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Você está se preocupando com o futuro? E disse-lhes: Não vos pertence saber. Desculpa o palavreado, não te interessa saber. É isso que Jesus está falando, tá? Não te interessa saber quando que eu vou restaurar o templo do reino de Israel. Não te interessa não, meu filho. Sabe por que não te interessa? Vamos continuar lendo. Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha. É isso que você tem que se preocupar. Você não tem que se preocupar que eu vou fazer amanhã, daqui a um tempo, ou quando eu vou fazer. Você tem que se preocupar com o hoje. E o hoje é o quê? Continue sendo testemunha de mim. Mesmo no meio da tribulação, porque na tribulação que eu estou te testando.
E a palavra, ela fala assim: ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém. Jerusalém significa dentro da nossa casa. Como em toda Judeia, com nossos vizinhos. Como em toda Samaria, com nossos inimigos. E até os confins da terra, em todo lugar. É isso que Jesus está falando conosco. Temos que ser testemunha no hoje, porque o amanhã pertence a Deus. É isso que Deus está falando conosco. Eu não sei se o seu problema é filho na marginalidade, família na marginalidade, família nas drogas, família fora da igreja, sei lá, preocupação de construir uma casa, casamento, conseguir uma namorada. Eu lembro que quando eu não namorava, né, não tive meu primeiro namorado, eu não consigo um namorado. Isso é ansiedade, gente. Calma, Deus vai colocar no seu tempo. Então, assim, noivar, conseguir um casamento, gente, é tudo no seu tempo. Não sejam ansiosos. Não se preocupe se a pessoa que você está hoje é a pessoa que você vai casar. Deus vai te mostrar. Deus nos mostra tudo. Como Deus vai me mostrar no tempo certo se eu tenho que sair ou não do meu emprego. Como Deus nos mostrou que a gente tinha que voltar para o Jardim Gramacho. Deus mostra. Então, temos que prestar muita atenção em tudo em nossa vida. E ser testemunha de Deus, independente da situação. Então, se preocupe com o hoje. Desfoque do seu problema, desfoque do problema futuro, foque no hoje. Porque quando o problema futuro chegar, será hoje, e aí você vai focar no problema. Agora, se o problema, você já está focando lá daqui 6 meses, você vai ficar 6 meses sofrendo, e quando chegar o hoje desse problema, vai continuar sofrendo. Minha mãe está me estranhando, porque eu estou trabalhando isso. Mateus, capítulo, vamos voltar para Mateus, capítulo 6, versículo 34. Vamos voltar para Mateus, capítulo 6, versículo 34. Ele fala assim: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Não se preocupe pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Se preocupe com o mal de hoje. Deixa o mal de amanhã quando o amanhã chegar no hoje. Jonathan. Rose, eu falo, Jonathan, vamos viajar porque eu preciso casamento e tal. Aí ele, ok. Aí eu começo, mas se acontecer um acidente, mas se acontecer aquilo outro. Ai, eu tenho um problema particular que eu tenho medo de sair com a Yasmin no carro sozinha. Aí eu fico, mas se ela vomitar, mas se ela dormir, mas se. Tira o si da sua vida e viva. Essa semana eu falei com a minha mãe, você consegue ficar com a Yasmin amanhã que eu vou ter que ir em Caxias comprar o material de escolar? Pode. Sabe o que eu fiz? Acordei mais cedo, acordei a Yasmin, dei café, arrumei, botei ela no carro e fui para Caxias sozinha. Eu tinha que me testar. Porque o meu medo é de eu ser assaltada e ela atrás e eu não saber o que fazer. Entrega na mão de Deus e vai. E eu vou finalizar essa palavra com a própria palavra do apóstolo Paulo. Lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Então, eu vou finalizar a palavra com a palavra de Paulo. Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Que fala assim: e quero, irmãos, que saibas que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Porque Deus está me usando para eu ter experiência de algo, para eu conseguir compartilhar com outras pessoas que não têm condições de fazer o que eu estou fazendo. Então, as pessoas que quiserem me procurar, eu estou disponível. Eu não sou especialista, não sou psicóloga, isso vai estar na internet. Mas, assim, o que eu tenho de experiência, eu consigo passar. Amém? Que Deus esteja com cada um de vocês e nos ajude a cada dia a aprendermos a gerenciar nossas mentes e a lidar com nossas situações. Amém? Agradeço a oportunidade.